E aí, galera? Quem nunca sonhou em ter uma ideia de milhões? No vídeo de hoje, vou te mostrar 10 ideias simples que transformaram pessoas comuns em milionárias. Vamos mergulhar nessas histórias e, quem sabe, te inspirar a criar o seu próprio império. Então, já prepara a pipoca, se joga no like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Porque aqui a gente fala de grana, de sucesso e de como realizar seus sonhos. Você já usou um post-it hoje? Essa belezinha amarela começou com um erro bizarro. Um cientista da 3M tentou criar uma super cola, mas acabou inventando uma cola fraca. No começo parecia um fracasso total, mas um dos caras da equipe percebeu que a cola era perfeita para usar como marcador de página, sem rasgar o papel. E assim nasceu o post-it. Uma ideia simples que resolveu um problema do dia a dia. O resultado? Milhões de dólares em vendas. A lição? Nem todo erro é um fracasso. Às vezes a gente só precisa olhar com mais atenção e criatividade para transformar um limão numa limonada milionária. Um engenheiro chamado Richard James derrubou uma mola no chão e ficou hipnotizado pela maneira como ela descia os degraus da escada. Ele pensou, isso daria um brinquedo super divertido. E ele estava certo. Richard criou o Slink, a mola mais famosa do mundo. O brinquedo fez tanto sucesso que vendeu mais de 350 milhões de unidades. A moral da história? Às vezes as melhores ideias estão bem debaixo do nosso nariz. Você conhece o Eduardo Saverin, cofundador do Facebook? Antes mesmo do Facebook, ele já era milionário. Na faculdade, Eduardo percebeu que muitos estudantes tinham dificuldades em se preparar para o vestibular. Ele criou um site que ajudava os estudantes a se organizarem e a se darem bem nos exames. O site bombou e se tornou o lugar ideal para dicas e macetes. Ele ganhava dinheiro com publicidade. E foi assim que Eduardo faturou seus primeiros milhões. A lição? Identificar um problema e oferecer uma solução criativa pode ser a chave para o sucesso. Quem nunca se queimou com um copo de café quente? O Jay Sorensen, inventor do Java Jacket, queimou a mão e pensou, precisa ter um jeito mais fácil de segurar essa xícara. Ele criou um anel de papelão simples, mas que fazia toda a diferença. A Starbucks adotou a ideia e transformou o Java Jacket em um item essencial. Milhões de copos de café vendidos e muito dinheiro no bolso do Jay. Às vezes, as melhores ideias são as mais simples. Muito antes do Apple Watch, Eric Migkovsky já estava inventando moda com relógios inteligentes. Ele era um visionário que enxergava o potencial dos smartwatches quando ninguém mais via. Ele criou o Pebble, um smartwatch simples, mas que tinha tudo para dar certo. Com um design minimalista e funcionalidades inovadoras, o Pebble prometia revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia. O problema? Naquela época, ninguém estava interessado em relógios inteligentes. O mercado ainda não estava preparado para essa inovação. Os investidores torciam o nariz para a ideia do Eric, e ele teve que ralar muito para tirar o projeto do papel. A rejeição era constante, mas ele não se deixou abater. Mas ele não desistiu. Para contornar a falta de grana, Eric apostou no financiamento coletivo. Ele sabia que precisava de uma abordagem diferente para conseguir apoio. Ele criou uma campanha online e pediu ajuda para transformar o Pebble em realidade. A campanha foi um sucesso imediato, capturando a imaginação de milhares de pessoas. E adivinha só, a galera pirou. O entusiasmo foi contagiante e as redes sociais explodiram com apoio. O projeto bombou tanto que ele arrecadou mais de 10 milhões de dólares antes mesmo do relógio ser lançado. Foi um marco no financiamento coletivo. O Pebble fez história como um dos primeiros smartwatches de sucesso. Ele abriu caminho para a indústria que conhecemos hoje. A lição? Acredite na sua ideia, mesmo que ninguém mais acredite. A visão e a persistência de Eric são um exemplo para todos nós. Com persistência e criatividade, você pode realizar seus sonhos. Nunca subestime o poder de uma boa ideia e a determinação para torná-la realidade. Se preparem para a história mais inusitada de todas. Gary Dow ganhou milhões vendendo pedras. Ele pegou pedras comuns, colocou em caixinhas com furinhos e vendeu como bichinhos de estimação. E a ideia deu super certo. Gary vendeu mais de 1,5 milhão de pet rocks e se tornou milionário. A sacada genial foi transformar um objeto comum em algo divertido e desejável. Às vezes, o segredo do sucesso está na forma como você vende a ideia.
Prepare-se para conhecer a história do Flappy Bird, o joguinho que conquistou o mundo com sua simplicidade viciante. Lançado em 2013, este jogo aparentemente inofensivo rapidamente se tornou um fenômeno global. O criador, Dong Nguyen, nunca imaginou que sua criação se tornaria um fenômeno mundial. Ele desenvolveu o jogo em apenas alguns dias, sem grandes expectativas. O jogo era tão simples que qualquer um podia jogar, bastava tocar na tela para fazer o passarinho voar e desviar dos obstáculos. Essa simplicidade foi a chave para seu sucesso, mas não se deixe enganar pela simplicidade. O Flappy Bird era notoriamente difícil, exigindo reflexos rápidos e muita paciência. O Flappy Bird era absurdamente desafiador e viciante. Muitos jogadores ficavam obcecados em superar seus próprios recordes. As pessoas passavam horas tentando bater seus próprios recordes e compartilhando suas pontuações com os amigos. A competição era intensa e viral. O sucesso foi tão grande que o jogo chegou a ser baixado mais de 50 milhões de vezes, tornando-se um dos aplicativos mais populares da época, gerando uma renda diária de mais de $50 mil para o Dong, apenas com publicidade. A cada clique e visualização de anúncio, o lucro aumentava, mas o sucesso repentino teve um preço alto, trazendo uma pressão imensa para o desenvolvedor. A fama e a atenção excessiva se tornaram insuportáveis. E o Dong acabou removendo o jogo das lojas de aplicativos, alegando que ele havia se tornado um produto viciante. A decisão chocou muitos fãs. A história do Flappy Bird nos mostra que, às vezes, as ideias mais simples podem ser as mais poderosas. Um conceito básico pode capturar a imaginação de milhões. E que, no mundo dos games, a simplicidade e o fator viciante podem ser a fórmula mágica para o sucesso absoluto. Quem diria que um pequeno pássaro poderia voar tão alto? Frederick Smith, o cara por trás da FedEx, sabe bem o que é acreditar em uma ideia que ninguém mais acredita. Tudo começou quando ele era estudante e teve que fazer um trabalho da faculdade sobre um novo sistema de entregas. Ele desenvolveu um conceito revolucionário, um sistema de entregas expressas que conectasse os Estados Unidos de ponta a ponta. Mas o professor dele detonou o projeto, dizendo que a ideia era impraticável. Frederick não se deixou abalar. Ele investiu todas as suas economias, convenceu alguns investidores e fundou a FedEx. A empresa se tornou um sucesso absoluto. A lição: não deixe que as críticas negativas te desanimem. Se você acredita em uma ideia, lute por ela. Quem nunca se rendeu a um miojo na correria do dia a dia? A história do Cup Noodles se confunde com a história do seu criador, Momofuku Ando. Ele queria criar um alimento barato, prático e nutritivo que pudesse ajudar a combater a fome no Japão do pós-guerra. Em 1958, ele inventou o Chicken Ramen, o primeiro macarrão instantâneo do mundo. Mas Momofuku não parou por aí. Ele teve a ideia genial de colocar o macarrão em um copo de isopor. Nascia assim o Cup Noodles, a sensação que conquistou o mundo. O sucesso do Cup Noodles foi estrondoso. A invenção de Momofuku se tornou um fenômeno global, e a Nissin Foods, empresa fundada por ele, fatura bilhões de dólares por ano. A história do Cup Noodles nos ensina que, às vezes, as ideias mais simples têm o maior impacto no mundo. Já imaginou transformar seu sofá em uma máquina de fazer dinheiro? Parece um sonho distante, não é? Mas para Brian Chesky e Joe Gebbia, essa ideia se tornou uma realidade impressionante. Foi exatamente isso que Brian Chesky e Joe Gebbia fizeram quando criaram o Airbnb. Eles estavam desesperados para pagar o aluguel e precisavam de uma solução rápida e criativa. Em 2007, sem grana para pagar o aluguel, eles tiveram a ideia de alugar colchões infláveis na sala de estar para turistas. A ideia era simples, mas ousada. Eles criaram um site simples, o Air Bed and Breakfast, e ofereceram o serviço por um preço camarada. O site era básico, mas funcional, e logo começou a atrair atenção. Para a surpresa deles, a ideia deu super certo. Os turistas adoraram a experiência de ficar em um ambiente mais acolhedor e pessoal do que um hotel tradicional. Eles receberam seus primeiros hóspedes e perceberam que tinham em mãos uma ideia revolucionária. A demanda começou a crescer rapidamente. O Airbnb rapidamente evoluiu de colchões infláveis para quartos, apartamentos e casas inteiras disponíveis para aluguel em qualquer lugar do mundo. A plataforma se expandiu e se tornou global. A plataforma se tornou um sucesso absoluto, conectando viajantes a anfitriões que ofereciam acomodações únicas e autênticas por preços acessíveis. Cada estadia oferecia uma experiência única e memorável.
O Airbnb revolucionou a indústria de viagens e se tornou um gigante do setor, avaliado em bilhões de dólares. A empresa cresceu exponencialmente, mudando a forma como as pessoas viajam e se hospedam. A história do Airbnb nos mostra que, às vezes, as maiores ideias surgem da necessidade. Quando a criatividade encontra a necessidade, soluções inovadoras podem transformar o mundo. E que, quando você identifica um problema real e oferece uma solução inovadora, o sucesso pode estar a apenas um clique de distância. O Airbnb é a prova viva de que uma ideia simples pode se transformar em um império global. E aí, pessoal? Qual dessas histórias te deixou de queixo caído? Agora é a sua vez. Me conta nos comentários qual dessas ideias você achou mais incrível e qual problema você resolveria se tivesse que criar um negócio hoje mesmo. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Valeu por assistir e até a próxima!